Muito bem, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional, mais uma aula para você que se prepara para as provas de concurso. Nós estamos hoje trabalhando o controle de constitucionalidade. Esta aqui já é a quinta aula, o quinto vídeo aqui na sequência, em que discutimos controle de constitucionalidade. E agora chegou o momento de nós estudarmos as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Quando estudamos o controle difuso de constitucionalidade, nós vimos que qualquer ação serve, ajuizada ali em qualquer tribunal, em qualquer juiz do Poder Judiciário brasileiro. Mas isso foi lá para o controle difuso. Agora que estamos no controle concentrado, veremos que são apenas algumas ações a serem utilizadas para o exercício do controle de constitucionalidade, o controle concentrado. É concentrado justamente porque somente um órgão do Poder Judiciário pode exercer. Somente o Supremo Tribunal Federal pode exercer o controle concentrado de constitucionalidade. Abstrato, ou seja, uma lei em si, uma norma, um ato normativo qualquer, será levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal para que seja declarado inconstitucional ou que seja reafirmada a sua constitucionalidade. E aí são poucas e específicas ações. Quais são então as ações do controle concentrado de constitucionalidade? São três. Ação direta de inconstitucionalidade, a sigla utilizada é ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, e ação de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental. São as três ações do controle concentrado de constitucionalidade. Todas as três somente podem ser ajuizadas junto ao Supremo Tribunal Federal, e todas as três somente podem ser propostas, apresentadas pelos legitimados que estudamos aqui na aula passada, né? Presidente da República, Procurador-Geral da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, mesa das Assembleias Legislativas e do Distrito Federal, governador de Estado. Também vimos que é possível, é legitimado para apresentar uma ação do controle concentrado o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Qualquer um desses legitimados podem apresentar junto ao Supremo Tribunal Federal, pode ajuizar no Supremo Tribunal Federal uma dessas três ações: ação direta de inconstitucionalidade, ADI, ação declaratória de constitucionalidade, ADC, e a ação de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. Muito bem. Esta primeira ação, essa ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, na verdade ela se divide em três tipos distintos, né? Porque qualquer lei, qualquer ato normativo poderia ser questionado quanto à sua constitucionalidade? Não. Uma ação direta de inconstitucionalidade, grave, anote, uma ação direta de inconstitucionalidade genérica, né? Ela somente pode estar sendo ajuizada para verificar a inconstitucionalidade, para se questionar a inconstitucionalidade, né? Para se questionar a constitucionalidade, para alegar que aquela norma ali seja inconstitucional, para as leis e os atos normativos federais, estaduais e do Distrito Federal. Atenção, uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, somente para leis ou atos normativos federais, dos estados e do Distrito Federal, ficando de fora quem?
ficando de fora os municípios. Leis ou atos normativos municipais não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Aí você já pode estar aí se perguntando, sim, mas se de repente eu me deparo com a lei municipal inconstitucional, eu não posso questionar esta lei no controle concentrado de constitucionalidade, só posso questionar lá pelo controle difuso, a partir de um caso concreto? Não. Existe também uma possibilidade para que você ataque esta norma, este ato normativo municipal, no controle concentrado, por outra ação que não a ADI. Na verdade, pela ADPF, conforme veremos daqui a pouco. Mas o que eu quero que você anote e memorize neste momento: uma ADI, uma ação declaratória, uma ação direta de inconstitucionalidade, somente pode ser ajuizada contra lei ou ato normativo federal, estadual e do Distrito Federal. E cuidado, essas leis e esses atos normativos federal, dos estados e do distrito precisam ser posteriores à Constituição. Posteriores à Constituição de 1988. Veio a Constituição lá no ano de 1988. Então, a partir dela, todos os atos normativos, todas as leis precisam guardar, precisam obedecer o querer desta Constituição de 1988. É com relação a esta Constituição de 1988 que os atos normativos, as leis posteriores à edição da Constituição, sofrem o controle de constitucionalidade. Atos normativos anteriores à Constituição de 1988 não podem ser objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade. Existem leis, inclusive nossos grandes códigos, exemplo do Código de Processo Penal, Código Penal, são normas anteriores à Constituição atual, mas elas não podem ser questionadas e ação direta de inconstitucionalidade, porque elas já existiam antes da Constituição. O que nós teremos aí, através de uma outra ação, é ver se estas normas, se estas leis anteriores à Constituição são ou não recepcionadas pela nova Constituição, pela Constituição de 1988. Se são recepcionadas ou se não são recepcionadas, se faz um juízo de recepção ou não da norma, em face da Constituição de 1988, e não um juízo de inconstitucionalidade. Então entenda que as normas, os atos normativos e as leis que podem ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, somente aquelas federais, estaduais, do Distrito Federal, editadas após a Constituição de 1988. Somente essas editadas após é que podem sofrer este controle de constitucionalidade. Normas anteriores à Constituição não podem ser questionadas através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Veremos daqui a pouco que elas podem ser sim questionadas através de uma ADPF. Então vamos devagarinho para a gente ir firmando aqui, para a gente ir alicerçando bem o nosso aprendizado. Eu disse que através de uma ação direta de inconstitucionalidade, uma das três ações do controle concentrado, através da ADI, somente se pode questionar a constitucionalidade de atos normativos ou leis federais, estaduais e do Distrito Federal. Municípios não entram. Também só pode se questionar a constitucionalidade de atos normativos ou leis posteriores à Constituição Federal de 1988. Atos normativos, leis anteriores à Constituição Federal não podem ser questionadas quanto à sua constitucionalidade via ação direta de inconstitucionalidade. E mais uma informação quanto ao objeto de um ADI. Também aquelas normas, aqueles atos normativos já revogados, ou mesmo leis já revogadas, mesmo que editadas após a Constituição de 1988,
também não podem ser objeto de questionamento por um ADI. Por exemplo, medida provisória, uma vez editada pelo presidente da República, já passa a vigorar, já passa a produzir efeitos no mundo jurídico. Mas chega o momento do Congresso Nacional apreciar aquelas medidas provisórias. Se o Congresso Nacional apreciou a medida provisória, né, e digamos que a rejeitou, esta medida provisória foi revogada, não está mais produzindo efeitos, só que durante a sua vigência efeitos foram produzidos. E aí, digamos que alguém considere que aquela medida provisória foi inconstitucional, não poderá estar questionando a medida provisória revogada através de um ADI. Não pode. ADI somente para atos normativos e leis posteriores à Constituição e em vigor. Aqueles atos normativos, aquelas leis já revogadas, mesmo que durante sua vigência tenham sido inconstitucionais, não podem sofrer controle de constitucionalidade mediante o ajuizamento de uma ADI. É mais um caso que sobra para a nossa ADPF. Veremos daqui a pouco a ADPF, né? Mas então vamos fechar quanto ao objeto de uma ADI. Uma ADI se presta para quê? Uma ação direta de inconstitucionalidade se presta para quê? Para questionar a constitucionalidade de atos normativos e leis federais, estaduais e do Distrito Federal. Município não. Atos normativos e leis tão somente em vigor, revogados não, e editados após a Constituição Federal de 1988. Atos anteriores à Constituição também não pode. Pois muito bem. Vimos a primeira das leis, ou melhor, a primeira das ações do controle concentrado de constitucionalidade quanto ao seu objeto. Mas vamos agora estudar quais são os efeitos de uma ADI. Quais são os efeitos de uma ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade daquela norma, aí os efeitos. Ex tunc. Desde o nascimento da norma, o Supremo Tribunal Federal declarou que ela já nasceu inconstitucional. Então os efeitos devem retroagir desde a origem da norma, certo? A regra é que os efeitos sejam ex tunc, mas cuidado que conforme nós estudamos lá no controle difuso, existe a possibilidade do Supremo Tribunal Federal, por uma questão de segurança jurídica, por uma questão de evitar aí um desassossego social, né, um prejuízo público enorme, é possível que o Supremo Tribunal Federal, por aprovação de 2/3 dos seus membros, module os efeitos de um ADI. A lei foi julgada inconstitucional. Em regra, deveria os efeitos retroagirem à origem, ex tunc, mas é possível que o Supremo module esses efeitos, desde que esta modulação de efeitos seja aprovada por 2/3 de seus membros, para atender o interesse público, para atender a segurança jurídica. Aí é possível que se reconheça efeitos ex nunc do julgamento para frente e até efeitos pro futuro, fixar uma data aí a partir da qual vai ficar valendo aquela decisão, tudo o que se espera a partir do momento que aquela norma foi declarada inconstitucional. Muitas vezes isso aí tem a ver com restituição de valores cobrados indevidamente e uma série de relações jurídicas travadas. Se o efeito for modulado para o futuro, então só a partir da data fixada é que passará a valer, é que passará a se verificar os seus novos efeitos, né? Então veja que quanto aos efeitos de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, em regra ex tunc, podendo sofrer modulação ex nunc
do julgamento para frente ou um efeito pró-futuro, desde que esta modulação seja aprovada por 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ADI, ela serve para todos. Efeito erga omnes, atinge a todos indistintamente. Não é, como acontece no controle difuso, apenas um efeito interpartes, as partes que figuraram no processo. Não. Já que a lei é questionada em abstrato, o efeito, logicamente, tem que ser erga omnes. Então, quanto aos efeitos, nós já vimos algumas observações, mas agora nós temos que avançar e vamos para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Eu disse agora há pouco que essa ação direta de inconstitucionalidade pode ser genérica, por omissão ou interventiva. Vimos a genérica e vamos para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para a qual serve tudo o que eu falei agora há pouquinho sobre a ADI genérica. Quanto aos efeitos, quanto aos legitimados, é a mesma coisa, só vai mudar a seguinte situação. É uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Lembre-se de que existem várias normas na Constituição, as chamadas normas constitucionais de eficácia limitada. A norma se encontra anunciada na Constituição, mas não já está apta para produzir efeitos. É preciso que haja uma norma infraconstitucional regulamentando a matéria. Aí a norma constitucional existe, mas existe também a omissão de quem deveria regulamentar e nunca o fez. Aí é que entra uma ação declaratória de inconstitucionalidade, solicitando ao STF que declare aquela omissão de quem deveria regulamentar a norma, certo? Então, é simples, é todo o rito, todos os legitimados, todos os efeitos, somente com este detalhe que não se está questionando uma norma que já exista, está questionando justamente esta omissão em se editar a norma. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e temos também a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Assunto pouco cobrado em provas de concurso, mas eu quero passar para você aqui um detalhe importante em relação à ADI interventiva. Diferente das demais ações, diferente da ADI genérica, ADI por omissão, diferente da ação declaratória de constitucionalidade, diferente de uma ADPF, esta ADI interventiva só possui um único legitimado. Para uma ADI interventiva. Quem? Procurador-Geral da República. Mas para que se presta uma ADI interventiva? Qual é a sua finalidade? É quando o Procurador-Geral da República ajuiza esta ação no STF solicitando uma intervenção, aos moldes daquela intervenção federal que já estudamos aqui no canal, Violação de princípios sensíveis constitucionais. Então, só para este momento, você só precisa aguardar essas duas situações. Um único legitimado para uma ADI interventiva, Procurador-Geral da República, e aí o interesse em se ajuizar uma ação dessa é para se garantir uma intervenção federal. Procurador-Geral da República ajuiza junto ao STF e o pedido é este, que se determine uma intervenção federal, certo? Então, com isso, nós fechamos a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, em seus 3 aspectos, genérica, por omissão interventiva, e vamos agora para a segunda das ações do controle concentrado, ação declaratória de constitucionalidade. Novamente uma ação que tem os mesmos legitimados que a ADI, tem os mesmos efeitos que uma ADI, só que o pedido é diferente. Não se pede para
para que se declare a inconstitucionalidade de uma norma. É o contrário, se pede justamente que o Supremo Tribunal Federal declare que determinada norma é constitucional. Por quê? Apesar de toda norma possuir esta presunção de constitucionalidade, mas às vezes determinada norma se encontra por ali produzindo seus efeitos no mundo jurídico e existe uma grande dúvida quanto à sua constitucionalidade. Julgadores a consideram constitucional, outros julgadores a consideram inconstitucional. No controle de constitucionalidade difuso está sofrendo juízo para os dois lados. A doutrina também acena para a sua inconstitucionalidade, outra doutrina acena para a sua constitucionalidade. Aí, diante da celeuma, um dos legitimados, daqueles mesmos legitimados, ajuizam a ação declaratória de constitucionalidade. Na STF, vamos acabar com esta dúvida que está aí pairando sobre esta norma e declare a sua constitucionalidade. Reafirme a constitucionalidade desta norma. Aí o STF vai avaliar se realmente é caso de procedência do pedido, se declarando a constitucionalidade da norma em questão, ou se o pedido não procede, e aí se declara a sua inconstitucionalidade. Efeitos os mesmos que vimos agora há pouquinho na ADI, legitimados os mesmos. Pois muito bem, vimos a ADI, vimos a ADC, ação declaratória de constitucionalidade agora, e resta-nos estudar a ADPF, ação de descumprimento de preceitos fundamentais. O que seria então uma ADPF? Antes, porém, de começarmos aí a detalhar a ADPF, me lembrei que esqueci de passar para você uma informação importante em relação à ação declaratória de constitucionalidade. Eu falei que são os mesmos legitimados, são os mesmos efeitos, só o pedido que muda. Não se pede para que se reconheça a inconstitucionalidade, mas ao contrário, para que se reconheça a constitucionalidade. E eu havia esquecido um detalhe, mas vamos passar agora. O objeto de uma ADC, o objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade não é o mesmo de uma ADI. Em uma ADI nós dissemos que podem ser objetos de ADI atos normativos e leis federais, estaduais e do Distrito Federal. Em uma ADC, não. Em uma ação declaratória de constitucionalidade, somente atos normativos e leis federais. Só da esfera federal. O estadual está afastado, o distrital está afastado. Certo? Então, uma ADC tem como objeto tão somente atos normativos e leis federais. Pois muito bem. Agora sim nós podemos ir para a ADPF, ação de descumprimento de preceitos fundamentais. Aí, o objeto de uma ADPF é bem amplo, na verdade é uma ação residual, o que não pode ser questionado, combatido por meio de uma ADC ou de uma ADI, vai poder, por meio de uma ADPF, no controle concentrado de constitucionalidade. Atos normativos e leis posteriores à Constituição ou anteriores à Constituição, em voga ou revogados. Tudo isso pode ser objeto de uma ADPF. Agora, o que se analisa em uma ADPF não é um juízo de constitucionalidade da norma. Não. O que se analisa numa ADPF é se guarda uma compatibilidade com a Constituição Federal naquilo que diz respeito aos seus preceitos fundamentais. Esta norma anterior à Constituição pode ser recepcionada pela Constituição de 1988 ou ela está ferindo aí preceitos fundamentais, né? Princípios sensíveis, cláusulas pétreas, direitos fundamentais, princípios fundamentais, aqueles ali do artigo 1º ao 4º, os direitos e garantias individuais, artigo 5º, né, os princípios sensíveis, como já falei, as cláusulas pétreas,
É isso aí que precisa ser observado em uma ação em um ADPF, né? Se uma norma, determinado ato normativo, lei, está violando o querer da Constituição, está indo de contra esses preceitos fundamentais e não pode ser combatido por meio de um ADI ou por meio de um ADC, aí nós estamos diante da possibilidade do ajuizamento de um ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental. Gente, é isso que nós temos sobre controle de constitucionalidade. Não passamos o assunto de forma exaustiva, mas trouxemos para você tudo aquilo que é mais relevante, tudo aquilo que é mais importante, mais comumente cobrado em uma prova de concurso. Eu agradeço a sua audiência ao longo destas nossas 5 aulas, 5 vídeos que gravamos hoje. Convido você que se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, curta este vídeo e eu estou lhe aguardando no nosso próximo encontro, quando voltaremos com mais uma temática de direito constitucional importante para a sua prova de concurso. Até breve.